Vamos continuar repercutindo essa escolha do novo Papa, nesse momento conversando com o José Luiz Lira, fundador da Academia Brasileira de Agiologia, que é o estudo sobre os santos, professor universitário no Ceará e também especialista em direito canônico. Inclusive, essa especialização, esse estudo em direito canônico aparece aqui na biografia, no currículo desse novo Papa. Papa. E eu queria começar essa nossa conversa, José Luiz Lira, agradecendo a sua participação aqui com a gente, mas trazendo esse aspecto importante, que é o fato do novo Papa dizer, né, sou filho de Santo Agostinho, ser agostiniano, explicar para os nossos ouvintes a importância dessa ordem, porque esse é um dos personagens talvez mais interessantes da história da Igreja Católica, da história da filosofia, né? Teve uma vida mundana muito importante, depois se converteu. Tem um trecho muito bom que eu pesquei de uma reportagem publicada pela BBC, do trecho do livro dele, extremamente famoso, chamado Confissões, que é: Senhor, conceda-me castidade e continência, mas não ainda. Que a gente pode dizer, como que a gente pode explicar Santo Agostinho para pessoas que não têm tanta familiaridade com essa figura? Boa tarde. Boa tarde a todos os seus ouvintes. O Santo Agostinho é um dos pais da igreja, né? Para começo da conversa, é um dos pais da igreja, uma das figuras mais importantes da igreja católica. E o Papa ser agostiniano é uma questão muito interessante. Ele é da ordem originária, né? Porque os agostinianos hoje são, é que nem os franciscanos, teve a parte fundada por São Francisco, e os agostinianos propriamente não foram fundados por Santo Agostinho, é dentro da espiritualidade agostiniana, e tem 8 ramos da ordem agostiniana, e o Papa é da ordem principal, é doutor em direito canônico, eu fiquei muito satisfeito Sim. com isso, e escolheu o nome Leão XIV também. Para mim é como se ele dissesse que vem com aquele aspecto de estudioso, de um papa que vai organizar, estruturar a igreja, porque eu tenho uma teoria que a igreja sempre tem um papa inspirado em São Pedro e um papa inspirado em Paulo. E nós vimos que o Papa Francisco, evidentemente, era Pedro. E agora nós temos um Paulo, pelo próprio comportamento, usar a museta vermelha, usar a estola clássica do papado. Enfim, eu acho que nasce um novo tempo com respeito profundo ao antecessor, porque a gente observa isso no primeiro discurso dele, e um homem de tradição de estudo, porque é agostiniano. Professor, em quanto tempo o senhor avalia que a gente pode começar a entender de fato o que será esse pontificado? Acredito eu que não se espera nenhuma mudança drástica para hoje na igreja, mas muito se falou das marcas que Francisco foi deixando ao longo do seu pontificado. Quando ele criou novos cardeais, quando ele expandiu os países representados no Colégio Cardinalício, quando ele expandiu para além dos 120 até então previstos ali nesse colégio de eleitores para um novo Papa, e que deixa justamente marcas, aí a gente vê com esse novo pontífice, né, que já fez um aceno justamente para algumas das reformas e dos pontos que foram por tanto tempo destacados por Francisco. Então, em quanto tempo a gente deve começar a ver alguma marca deste novo pontificado? Eu penso que ele vai iniciar o pontificado dele. Eu vi até alguém dizendo o Papa tomou posse. Ele ainda não tomou posse, ele foi eleito hoje. O início do pontificado dele deve ser no domingo do Pombo Pastor, que é o domingo de amanhã, desse domingo agora há 8 dias. E eu acho que uns 6 meses é para ele estruturar a Cúria Romana. Porque no momento que um Papa morre e o outro toma posse, toda a Cúria Romana será modificada. Os prefeitos do dicastérios, os assessores principais, secretário de Estado. Pode ser que ele reconduza algum ex-prefeito, algum secretário e tudo, mas isso nós vamos ter uns 6 meses para ele organizar a Cúria Romana. E depois, no próprio sermão dele, no início do pontificado, ele vai dar as diretrizes fundamentais que ele vai avançar
durante esse período que ele estiver como Papa de Roma, Papa do mundo, né? Porque o Pontífice é o Bispo de Roma, mas que tem uma ascensão em toda a Igreja Católica no mundo inteiro. Eu queria aprofundar um pouco mais na questão do direito canônico, né? Essa especialização, esse estudo que o novo Papa tem. E o senhor também é especialista em direito canônico. A gente consegue entender, né, traçar um paralelo entre o direito que a gente conhece e ele aplicado dentro da estrutura da Igreja Católica, que é muito robusta, muito tradicional, muito refinada. Que importância pode ter o Papa ter esse conhecimento nessa posição agora? Que impactos pode ter dentro da igreja, para dentro da igreja e para fora da igreja também, essa formação em direito canônico? Olha, como o estudioso de direito canônico, ele não vai simplesmente ter uma assessoria que vai chegar a ele e dizer: Santo Padre, temos que trabalhar essa ou aquela temática. Ele, de moto próprio, já pode agir, e ele tem um doutorado em canônico numa das mais prestigiadas universidades de Roma, de modo que ele vai agir com muito mais clareza e com muito mais conhecimento do que é o próprio direito canônico para aplicar, porque nós temos o direito como um todo em qualquer país e a Santa Sé tem seu próprio direito. Claro que aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a Concordata Brasil-Vaticano. Por essa concordata, o Brasil aceita o direito canônico como pleno no Estado brasileiro, como muitas das outras nações mundo afora reconhecem. E ele vai ter essa vantagem de conhecer aprofundadamente o tema e não simplesmente pegar a assessoria. É claro que o Papa faz tudo muito com a ação do Espírito Santo, para nós somos católicos assim acreditamos, mas é importante também essa questão do conhecimento. E se percebe, eu não conhecia o Papa até hoje, eu não conheço muitos dados dele, mas rapidamente dei uma olhada na biografia dele e percebi que é um homem de muito estudo. E assim, ele passou esse período no Peru, mas ele podia perfeitamente ter feito uma saudação à sua nação mãe. E ele não fez, né? Ele fez em espanhol, que Uhum. foi muito interessante. E vem com um aspecto, volta à questão do Mariano, Papa Mariano. Hoje, na Itália, tem duas comemorações muito importantes, que é São Miguel, a aparição dele no Monte Gargano, na data de hoje, e Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. E ele fez essas saudações. E para os argentinos, hoje é dia de Nossa Senhora de Luján. Então, há um simbolismo muito grande da eleição dele ter ocorrido hoje e vai ser muito importante na estruturação da igreja e na administração esse conhecimento dele de direito canônico. É muito interessante, curioso o senhor falar isso, né, de como ele se posiciona. A gente estava até comentando da redação agora há pouco que ele se chama Robert, né? Vai usar o nome Leão XIV, Sim. mas se chama Robert, mas prefere ser chamado de Roberto. O que também é um indicativo Pois desse é, posicionamento. eu acho que ele não se sente norte-americano, né? Sim. Apesar que se a gente olhar a biografia dele, ele fez os estudos básicos, o seminário lá, mas Aham. ele conviveu com a Ordem Agostiniana e a Ordem Agostiniana tem uma ligação muito grande à Espanha também. Os Uhum. agostinianos recoletos, por exemplo, nascem na Espanha. Que são os Então, colonizadores da certamente ele América aqui, né? Parte da América do Sul, né? Do outro lado. e ele conviveu com eles e tudo mais. Eu acho que vai ser muito interessante esse pontificado. Queira Deus. Ele que é filho de uma espanhola, também tem o pai italiano, nasceu em Chicago, portanto mistura aí É, diferentes nações, né? é o que o Trump não quer, né? Pois O é. Trump não quer imigrantes, não quer nada. Eu estava olhando, logo na hora que ele foi eleito, eu fui ao meu escritório, que fica aqui em casa mesmo, e eu peguei uma ligação dele, por exemplo, com o Pio XI, porque o Pio XI, em 1951, editou o 40º ano, dos 400 anos da encíclica Rerum Novarum, que é do Leão XIII, e o Leão XIII é o primeiro papa que
toca nessa chaga das questões sociais da igreja, nessa encíclica. Essa encíclica ficou famosa por isso. E ele escolher esse nome é muito simbólico. Eu não sei, nós não podemos saber ainda o que vai ser do pontificado dele. Mas o nome que se escolhe, nós apostávamos, por exemplo, no grupo de vaticanistas e de canonistas, nós apostávamos em João Paulo III, em João 24 e em Paulo VII. Eu, por exemplo, achava que ia ser Paulo VII, mas aparece um nome que nós nunca pensávamos que ia aparecer. E isso, certamente, o cardeal, quando vai para o conclave, todos os cardeais podem ser eleitos, eles já pensam, e até no ramo de estudo dele, já pode ter aquele pontífice que o inspirou, né? Então ele vem aí com Leão XIII, que ele sucede no nome, vem com o Papa Francisco, que ele trabalhou com ele, que o criou cardeal, e vem com essa ligação ao Pio XI, né, que foi o Papa que reorganizou a Igreja, lançou as bases do Tratado de Laterano, que foram firmados por Pio XII, o Papa que viveu o período da guerra. Então tem toda uma simbologia, nós vamos ter que estudar mais para ver como vai ser o pontificado dele, mas nós vamos vivê-lo e certamente ele não vai ser um pontificado curto, né? Porque ele aparenta boa saúde, aparenta juventude. Eu pensava que iria sair ali o cardeal Pizzaballa. Eu pensava que era o Pizzaballa. E depois minha alma brasileira era torcendo ardentemente pelo cardeal Arani Tempesta, que para mim era o que mais simbolizava o Brasil como um todo pela Arquidiocese do Rio. Mas, enfim, rezemos pelo novo Papa. Professor, passamos aí um pouco pela história da igreja, né? E justamente do nome escolhido pelo novo Papa. Leão XIII, ele é o Leão XIV, e Leão XIII é considerado aí como o Papa que inaugurou o contato com a sociedade contemporânea, que teve um olhar também mais voltado para as atividades do serviço social. A gente tinha um pouco dessa preocupação muito pastoral também em Francisco. A escolha desse nome, toda a história aí, como já falávamos, dessa tradição que se criou dos missionários ali no Peru, isso pode ser um indicativo também desse novo pontificado, de que a gente vai continuar com uma igreja voltada para os pobres, uma igreja voltada para o seu rebanho e não necessariamente para as demandas internas da Cúria Romana, ou algo mais de buscar um conservadorismo um pouco maior, uma moderação maior na igreja depois das reformas de Francisco? Olha, eu acho que não vai ter retorno, não tem como retornar. Tem até uma expressão que o barco está em alto mar e não tem como voltar. Não vai ter retorno. E quando ele escolhe o nome Leão XIV, alguém pouco avisado podia dizer assim, esse Papa vai ser conservador. Mas não, Leão XIV, como você mesmo disse, inaugura praticamente os tempos modernos da Igreja e lança uma encíclica, que essa Rerum Novarum vale a pena ser lida, é uma encíclica que mostra toda a preocupação da Igreja, do pontífice da época, com a questão social. Então, tanto que 400 anos depois da encíclica, 40º ano, aliás, 40 anos depois da encíclica, a gente vê o outro pontífice recorrendo a ela, e muitos dos papas modernos têm falado nessa encíclica do Papa Leão XIII. Eu estou aqui, na minha impressão, ele é sepultado em São João de Latrão, eu acho que ele não é sepultado dentro da Basílica de São Pedro, e vai uma outra ligação com o Papa Francisco, né, que pede para ser sepultado fora da Basílica de São Pedro, lá em Santa Maria Maior, e mostra esse aspecto da história da igreja sempre tendo uma continuidade. E como ele foi um dos prefeitos do Papa Francisco, evidentemente, e a referência ao Papa Francisco, Grazie, obrigado, Papa Francisco. Ele fez essa referência. Eu não lembro no discurso de início de pontificado do Papa
Bento XVI, ele diz que após o grande João Paulo II, chamaram um humilde servo. O Papa Francisco não faz uma referência direta ao Papa Bento, e o Papa Bento, ele continuou praticamente o governo de Francisco, de João Paulo II. E agora nós vemos o Papa se referir a Francisco. Isso significa que ele vai continuar. José Luiz Lira, fundador da Academia Brasileira de Agiologia, que é o estudo sobre os santos, professor universitário no Ceará, especialista em direito canônico. Os nossos ouvintes estão aqui elogiando a sua fala, a clareza no que o senhor diz, nos ajudando a compreender um pouco o perfil desse novo Papa da Igreja Católica, que toma posse em breve, foi eleito, o anúncio a gente acompanhou aqui na programação da Band News FM. Muito obrigado, uma boa tarde para o senhor, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Boa tarde.